Olá, queridos. Tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje é Êxodo, capítulo 25, do versículo 23 até o versículo de número 30. Então, Êxodo 25, do 23 ao 30. O texto fala assim: também farás uma mesa de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados, sua largura de 1 côvado, sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-las de ouro puro e lhes farás moldura ao redor, de ouro ao redor. Também lhes farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, porás as argolas nos 4 cantos, que estão junto aos 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros, as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro as farás, e sobre a mesa porás os pães da propiciação perante mim para sempre. Quero chamar sua atenção, esse texto nos fala sobre essa confecção da, da mesa, dos pães aqui da propiciação, e primeiro interessante como todo esse relato, Deus vai trazendo os detalhes de como eles devem fazer. E isso a gente viu já em outros e verá para frente também. Como Deus detalhadamente nos diz como devemos fazer, e aqui especificamente, como deve ser o seu lugar de culto, lugar da adoração. Isso nos mostra a importância que ele dá, tanto para a nossa adoração, para o lugar em que nós o cultuamos, e sabemos que isso aqui aponta para a presença de Jesus, o lugar de culto é o Senhor, mas também como ele não nos deixa duvidosos ou sem saber qual que é a sua vontade. Ele nos traz a sua vontade, a sua verdade, nos mínimos detalhes. E sempre fala assim, né? Faça conforme o que lhe foi mostrado, faça conforme o que foi dito. Mas eu quero chamar sua atenção, em primeiro lugar, nesse texto, ou lugar de forma mais especial nesse texto, é a utilidade dessa mesa. Ele está dizendo como deve ser confeccionada a mesa, mas quero chamar sua atenção que essa mesa é a mesa onde são oferecidas as ofertas, as libações, e é onde os pães da propiciação são colocados. Tem um simbolismo isso. E nós nos lembramos que mais à frente, Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o próprio, como ele mesmo vai dizer na ceia do Senhor, na Santa Ceia, o pão partido é a sua carne. Ele é o pão partido por Deus para que nós pudéssemos ter vida. Então, ele tanto é o pão da vida, o maná que desceu do céu, mas ele também é o pão da propiciação, o pão que foi partido no nosso lugar e por nós, morrendo naquela cruz. Quando nós olhamos essa mesa no tabernáculo, no lugar de culto, nós nos lembramos que o nosso culto se baseia no sacrifício de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, o pão que nos alimenta. Há muitos pães que podem alimentar a nossa alma, que podem alimentar o nosso espírito, alegrias, desejos, vontades, filosofias, religiões, tantos pães, mas nenhum desses pães é verdadeiro. Nenhum desses pães é suficiente. Nenhum desses pães acaba com a fome da nossa alma. O único pão que de verdade nos alimenta e que nos traz uma nova vida é Cristo Jesus, o pão vivo do céu, o pão do propiciatório, o pão da oferta, o pão da reconciliação com o Pai. Nos acheguemos a Ele. Deixemos de nos alimentar de tantas coisas que não trazem vida, mas nos alimentemos de Cristo Jesus. Ouçamos a sua voz, nos acheguemos ao lugar de culto, na sua presença, para nos sermos alimentados por Ele e que Ele possa se encher a nossa vida. Esse ano já está quase chegando no final. Um novo ano vai se iniciar. Que possamos ter como meta principal, nesse novo ano que se aproxima, nos alimentarmos de Cristo todos os dias, para que possamos ser fortalecidos por Ele, mais parecidos com Ele, guiados e conduzidos pela sua vontade. Temos a Escritura, que é a palavra de Deus para nós. Podemos lê-la, comê-la, nos alimentarmos dela. Temos o seu Espírito que habita em nós e que confirma para nós essa palavra, ilumina o nosso entendimento para compreendê-la. Temos as nossas orações que nos aproximam do Pai. Temos
comunidade dos salvos, a igreja, a comunhão com os irmãos que nos fortalecem na caminhada. Temos os nossos momentos de culto, em que juntos, publicamente, adoramos o Senhor e nos alegramos com a sua presença, ou mesmo no culto privado e particular, estreitamos o nosso relacionamento e nossa intimidade com Deus. Percebe? Quantas ferramentas nós temos para nos alimentarmos de Cristo. Que seja esse o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa meta. E que vivamos assim para a glória de Cristo Jesus. Amém.